Nicolás Maduro promulga a lei que anexa território da Guiana, o território de Essequibo, à Venezuela. Ele cria uma província da Venezuela em território da Guiana. O texto, chamado de Lei Orgânica para a Defesa de Essequibo, tem 39 artigos e regulamenta a fundação do Estado da Guiana Essequiba. Olá, seja bem-vindo ao canal Radar Informativo. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, promulgou a Lei Orgânica para a Defesa de Essequibo, que estabelece um território venezuelano na região conhecida internacionalmente como parte da Guiana. A lei, composta por 39 artigos, cria o Estado da Guiana Essequiba, define seu funcionamento e estabelece diretrizes para a defesa do território, além de contar com 5 dispositivos transitórios e 2 finais. Um dos artigos da lei também impede que apoiadores da posição do governo da Guiana ocupem cargos públicos ou concorram a cargos eletivos. Ou seja, na prática, esse dispositivo ele vai criar uma barreira para qualquer pessoa que queira adotar medidas contrárias à anexação do território de Essequibo pela Venezuela. Vamos lembrar aqui um pouco esse caso, Pedro, porque em dezembro de 2023, Guiana e Venezuela chegaram inclusive a assinar um acordo proibindo ameaças e uso da força no conflito envolvendo essa disputa por Essequibo. Disputa que inclusive foi alvo de um referendo, objeto de um referendo lá na Venezuela, com a maioria da população apoiando a anexação desse território que pertence à Guiana ao território venezuelano. Esse acordo também estabeleceu um novo encontro para discutir o assunto no Brasil. Lembro que Lula chegou a se reunir com Maduro, também chegou a se reunir com Irfan Ali, que é o presidente da Guiana, na esteira ali das conversas da CELAC, mas não teria falado sobre essa disputa por Essequibo, disse que aquele não era o momento. E naquela oportunidade, Lula falou em paz regional. E é importante, sim, a gente acompanhar qual será a manifestação do governo brasileiro diante de mais esse passo dado por Nicolás Maduro no que se refere ao avanço por esse território. E a gente percebe, Carol, que o Nicolás Maduro, ao ser pressionado pela comunidade internacional, pela diplomacia internacional, para que conduza eleições limpas, justas e honestas na Venezuela, dobra a aposta. E acaba anunciando uma lei que facilita ou abre caminho para a anexação de um território que a comunidade internacional não enxerga como legítima. Da mesma forma que a anexação de áreas da Ucrânia por parte da Rússia não é bem vista pela comunidade internacional, a anexação de Essequibo pela Venezuela também não é bem vista pela comunidade internacional. Então, é um movimento que é tradicional de líderes populistas, especialmente do perfil de Maduro, que é justamente isso, de radicalizar a postura, especialmente quando você tem um cenário de turbulência internacional que pode, enfim, apresentar riscos para a permanência dele no cargo. É um assunto importante na diplomacia internacional, porque a gente está falando de um estado vizinho ao Brasil, que tem relações muito íntimas com o Brasil, e aí eu não falo especificamente da relação de Maduro e Lula apenas, mas também as relações comerciais que são importantes do Brasil com a Venezuela. E a expectativa do Lula de se tornar um líder diplomático desse eixo sul global, que pode ser frustrada caso você tenha nessa região, que é o quintal do Brasil, né? Nossa extensão ali praticamente, nosso país vizinho, uma guerra, um conflito, ainda que fosse diplomático. E é interessante também observar essa estratégia de Nicolás Maduro, porque ele traz mais uma vez a evidência de esse que é um assunto que une governo e oposição na Venezuela, no momento em que há vários questionamentos por fatos com relação ao sistema eleitoral no país, né? Os vários questionamentos que são feitos não só na Venezuela, mas pela comunidade internacional. A disputa entre Guiana e Venezuela pela região de Essequibo, administrada pela Guiana e rica em recursos naturais, perdura há mais de um século. A Assembleia Nacional Venezuelana iniciou a discussão do tema após um referendo no qual os eleitores votaram a favor da anexação do território, contestando o Laudo de Paris de 1899, que determinou a área como pertencente à Guiana. A nova lei obriga a representação de Essequibo como parte do território venezuelano em todos os mapas políticos do país. O que você acha dessa situação? Essequibo tem que ficar com a Venezuela mesmo? Deixe seus comentários e não se esqueça de se inscrever no canal.